Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye do Brasil. Muito obrigado por estarem conosco e nós desejamos do fundo do coração que cada minuto, cada momento, cada palavra proferida nessa transmissão seja de fato uma oportunidade de renascimento para você, para a sua família, para os seus amigos, enfim, que você possa iniciar uma vida nova graças à oportunidade de estar em contato com essa transmissão. Além de nós darmos essas boas-vindas e agradecermos por estarem conosco nesse dia maravilhoso, nós pedimos a sua colaboração para que esse meio de comunicação de boas palavras seja amplamente difundido a muitas pessoas. Por favor, interaja conosco nos canais, nas oportunidades que esse canal oferece. Então, clique no botãozinho do like, né? Clique na opção gostei ou curtir, não sei como é que você chama, ou joinha, não importa, mas compartilhe com os seus amigos o link dessa transmissão, interaja no chat, diga, por exemplo, de onde você está nos assistindo, qual é a sua expectativa para essa aula, se em algum momento alguma palavra tocar no seu coração, compartilhe no chat conosco, né? Repita alguma frase que tenha feito sentido para você, porque quanto mais nós interagimos com esse vídeo, mais os mecanismos de divulgação ou de pesquisa vão fazer com que ele se torne visível para o maior número de internautas. Então, nós contamos com você, com a sua ajuda, para que esse vídeo alcance muitas e muitas pessoas, ok? Muito obrigado desde já pela sua proatividade. Se você vai clicar nesse like, que eu tenho certeza que vai, no gostei, no curtir, no joinha, faça agora, não deixe para fazer depois não. E se você for compartilhar o link, compartilhe agora também, né? Porque essa é uma transmissão de boas palavras, de palavras de Deus. Certamente as palavras de Deus vão encontrar o cantinho da nossa alma que precisam ser tocados, né? Os cantinhos que precisam ser tocados, assim como dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, por favor, compartilhe com mais alguém, né? Nessa oportunidade de hoje, nós vamos continuar o estudo do livro Convite à Felicidade, volume 2, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Como nós estamos dizendo, vamos continuar, porque temos feito o estudo desse livro e é bastante importante, então, que eu diga, né, que eu saliente, que eu relembre que ele é um livro muito rico. Todos os livros da Seichonoye são muito ricos, porque são livros que trazem boas mensagens, boas palavras, boas sementes para a vida cotidiana. Mas esse livro ele tem uma peculiaridade, né? Livros em 365 preceitos têm a peculiaridade de serem como se fosse uma irrigação, vamos dizer assim, né? Eles semeiam, eles fazem boa semeadura, mas eles vão irrigando todos os dias, eles vão adubando todos os dias, eles vão cuidando dessa semeadura todo santo dia. E esse livro especificamente de preceitos, eu não sei se eu consigo deixar de uma forma clara, olha, cada preceito é muito curtinho, né? Então, a pessoa pode pensar, mas se for para ler só esse pouquinho, cada dia esse pouquinho, não dá diferença nenhuma. Pelo contrário, dá muita diferença. Porque cada gotinha, cada cuidado,
cada sementinha que você vai colocando todo dia, uma boa sementinha, um bom cuidado, uma boa irrigação que você vai fazendo na sua mente, na sua alma, no seu coração, está constituindo gradativamente boas colheitas para o futuro, tá? Algumas pessoas às vezes comentam comigo, eu gosto muito da Seichonoye, eu gosto das palavras da Seichonoye, mas eu tenho dificuldade em ler os livros da Seichonoye porque eu não consigo me concentrar durante muito tempo. Eu gosto de ler romances, por exemplo, a pessoa fala, né? Eu gosto de ler novelas, eu gosto de ler coisas mais que vão me entretendo e não algo que vá sempre me ensinando alguma coisa. Então eu sugiro que você comece por um livro como esse, Convite à Felicidade, volume 2, que é um livro de preceito, um trechinho pequenininho todo dia, um passinho todo dia, né? Eu gosto de fazer uma analogia com relação à leitura de livros com o exercício físico. Eu não sei se você tem o hábito de fazer exercícios físicos, mas tem pessoas que não fazem absolutamente nada de exercício. E aí, quando elas procuram um médico por qualquer motivo e o médico pergunta, você costuma fazer exercícios físicos, né? Quando a pessoa diz, não, eu não faço exercícios físicos, o médico diz assim, então caminhe. Tem que começar a fazer algum exercício. Comece caminhando. Caminhar é uma coisa muito elementar, né? Uma coisa que a gente aprende ainda bebezinho. E aí a pessoa fala, ai, doutor, eu não tenho tempo. Ele fala, não precisa muito, comece caminhando 15 minutos. Muitas pessoas não começam o exercício por pensarem displicentemente que 15 minutos não vão fazer a menor diferença para quem não faz absolutamente nada. Só que 15 minutos hoje pode não fazer nada, né? Pode aparentemente não causar nenhum impacto no seu organismo, mas com mais 15 minutos que você vai fazer amanhã e mais 15 minutos que você vai fazer depois e depois e depois, e esses 15 minutos, pouco a pouco, vão movimentando partes do seu corpo que antes estavam num estado de total sedentarismo, né? Então, aparentemente não está dando efeito, mas está sim dando efeito. A pessoa que fica pensando, num dia que eu puder ter tempo de caminhar pelo menos meia hora ou uma hora inteira, eu começo a fazer o exercício e vai adiando até que tenha esse tempo hábil para fazer tudo isso, né? Ela vai esperando, vai empurrando para frente a oportunidade de cuidar do próprio corpo físico. Ao passo que aquele que diz, só tenho 15, vou fazer os 15, e começou há um mês, por exemplo, está numa situação muito melhor do que aquele que está esperando há um mês ter o tempo para caminhar, tá? Da mesma forma, o livro funciona da mesma maneira, tá? A pessoa que pensa, quando eu tiver um bom tempo, né, para fazer uma leitura, quando eu tiver capacidade de concentração inabalável para poder ler um livro filosófico como o da Seichonoye, religioso como o da Seichonoye, então eu começo a leitura, essa pessoa está perdendo muito tempo. Aquele que lá no passado escutou que você leia um preceito por dia e começou a ler um preceito por dia, a essa altura do campeonato já pode ter finalizado vários livros. Deu para entender, né? Então não adie mais. Comece por um livro, se você não tem o hábito de ler livros que trazem tanta inspiração e que fazem tanta transformação mental como os livros da Seichonoye, comece como um livro Convite à Felicidade, volume 2, tá? E felicidade, gente, quem não quer? Né? Todos nós queremos felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz, então ele está sempre à busca de viver essa felicidade na vida cotidiana. Por isso, convite à felicidade, tá? E o que nós vamos estudar hoje está num capítulo intitulado Convite à Saúde, né? A saúde faz parte da felicidade, aquele que está saudável, que está com o corpo sadio, essa pessoa com certeza está mais feliz, não é verdade? E aí, olha que interessante que o professor diz aqui, né? Muitas pessoas às vezes buscam a Seichonoye querendo saber da causa da sua doença, porque descobriram que a causa antecede a matéria, né? Ela está em um sentimento, ela está em um comportamento, ela está em um tipo de
de pensamento, né, que a pessoa tem abrigado e que por isso está se manifestando em forma de doença. Mas aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele vai explicando para nós que são uma porção de sentimentos e pensamentos que acumulados podem acabar trazendo uma situação de aparente doença, tá? E aí ele começa dizendo assim nesse capítulo: a maioria, ele já, né, engloba aí várias doenças, né? Ele fala, a maioria das doenças surge das preocupações. Então, primeiro ponto bacana, a maioria das doenças surge das preocupações. Aí você pode falar assim, ué, eu até entendo, realmente, porque ó, quando eu fico muito preocupada, eu vou prestar um concurso e fico extremamente preocupada, eu já não consigo dormir na noite anterior. Aí, como eu não consigo dormir, me dá dor de cabeça, me dá mal-estar, o corpo fica fatigado. É isso mesmo, né? E aí ele diz, qual é a causa, então, né? De onde vem a tal da preocupação que vai fazendo com que gradativamente o corpo vá apresentando um estado de menor saúde, vamos dizer assim, né? Aparenta que a saúde está desaparecendo ou que a doença está se manifestando. Aí o professor, ele diz, ó, na página seguinte, está na página 42, tá? Ele diz assim, as preocupações surgem ao se imaginar que uma coisa ainda inexistente pode acontecer. Aliás, é daí que vem a origem da palavra preocupar-se, né? Preocupação. Preocupação é a palavra ocupação ou ocupar-se, né? Ou estar com a mente voltada para alguma coisa, responsável por alguma coisa ou cuidando de alguma coisa, mas com essa partícula, esse prefixo pré, né? Esse pré significa antes, então preocupar-se significa ocupar-se antes. Olha o que o professor diz aqui. As preocupações surgem ao se imaginar uma coisa imaginar que uma coisa ainda inexistente poderá acontecer. Aí ele diz um pouco mais adiante. Certa pessoa disse sabiamente que surge uma preocupação porque a pessoa pensa em atravessar a ponte antes de chegar a ela. Em cada momento e em cada lugar, se aceitarmos o agora com gratidão e dedicarmos tudo ao agora, nunca poderão surgir preocupações quanto ao futuro. As preocupações surgem porque vive-se somente pensando no fracasso e infelicidade do futuro, em vez de viver o agora, que em si mesmo já traz a glória e o triunfo do futuro. O que o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi está nos dizendo nessa pequena parte, nessa introdução que ele faz? Ora, ele está nos explicando que preocupar-se significa ocupar-se com algo que não está acontecendo agora e que poderá ou não vir se manifestar no futuro, né? Geralmente, quando as pessoas se preocupam com algo, não é com o fato em si que ela vai viver no futuro, mas com todas as possibilidades de dificuldade que essa situação futura poderá trazer. Olha, eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu passei no final do ano de 2019, né? Eu ia dar uma aula para os líderes da Seichonoye, né? E estavam ali grandes líderes da Seichonoye, todos os representantes de todas as regionais do Brasil. E eu ia fazer um estudo até curto, 30 minutos de estudo, bem rapidinho. Era um tema muito agradável, muito gostoso. Eu estava muito feliz por ter recebido aquele tema. E quando foi chegando perto do horário de início, a minha aula era a primeira do encontro, né? E quando foi chegando perto do horário do início, eu comecei a pensar, olha, veja, mesmo conhecendo a Seichonoye, mesmo sabendo como deveria ser o meu comportamento, eu não atentei para o meu pensamento e o meu sentimento naquele exato momento, né? Naquele instante. Eu fiquei preocupada
preocupada, olha só, fiquei preocupada com o fato de atingir ou não o objetivo da aula que eu iria dar. E aí, o que começou a acontecer? Eu não conseguia controlar os meus sentimentos. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação de grande preocupação. Parece que a gente não consegue mais controlar nem o próprio corpo, né? Então, eu sentia o frio na barriga, a mão suava. Eu tentava orar, né, para tranquilizar minha mente e eu não conseguia concentrar, porque o tempo todo eu pensava, eu preciso orar porque eu estou muito nervosa. E quando você vai iniciando esse processo, eu preciso orar porque eu estou nervosa, já está orando pelo motivo errado, né? Eu preciso orar para voltar minha mente para a minha imagem verdadeira, e não porque eu estou nervosa, ou porque não tenho tempo, ou porque o corpo adoeceu. Eu preciso orar porque sou filha de Deus. E aí eu fui ficando muito tensa, e aí eu recorri à minha mãe, né? Que vocês sabem que oração de mãe tem muito poder. Mandei uma mensagem de celular para minha mãe, que estava em casa. Mãe, por favor, ora por mim, né? Mentaliza que eu estou tranquila, por favor, mentaliza que eu já estou bem. E aí minha mãe respondeu, o que está acontecendo? Eu disse, eu não sei, eu estou muito nervosa para fazer a aula. E ela falou, pois fique tranquila. Porque se te deram uma tarefa, é porque você vai ser o canal de Deus. A aula não é sua, a aula é de Deus. Então, seja um bom canal. Em outras palavras, ela quis dizer, para de atrapalhar Deus, né? Só que enquanto minha mãe estava mandando essa mensagem para mim, a preletora Maria Murakami estava na mesma sala que eu e disse, Dani, tá tudo bem? Eu falei, não, professora, eu estou muito nervosa. Até pedi para minha mãe fazer uma oração para mim, mas eu não estou conseguindo nem entrar nessa frequência do pensamento da minha mãe. E aí a professora Maria me contou uma história que eu falei, é isso, né? Ela disse assim, Dani, quando eu cheguei do interior, ela veio do interior do estado de São Paulo, e quando ela veio pela primeira vez com o pai, que ela conheceu a cidade de São Paulo, ela estava no centro velho da cidade de São Paulo, que é um lugar muito movimentado, ainda hoje é um lugar muito movimentado, e aí ela tinha que atravessar uma avenida, o pai estava ensinando como ela faria para chegar, acho que no trabalho, na escola, alguma coisa assim, e ela olhava aqueles prédios, os arranha-céus altíssimos, aquela quantidade de carro, e ela foi ficando ansiosa. E aí ela tinha que atravessar uma rua com o pai e ela travou, ela não conseguia atravessar. E aí o pai dela disse para ela assim, Marie, quando você tiver que atravessar uma rua, não fique pensando se vai dar certo ou não atravessar a rua. Não fica com essa preocupação, simplesmente visualize. Preciso chegar do outro lado da rua, se imagine do outro lado da rua e faça. Não fique pensando no que pode acontecer no meio do caminho. Ela acabou de contar essa história e eu falei, é isso, professora. Matou a charada, tá tudo certo, muito obrigada por ter compartilhado. Eu estou pensando, vai atingir o objetivo? Não vai atingir o objetivo? Em outras palavras, talvez no meu interior tivesse a preocupação, vou falar certo, vou falar errado, vão gostar, não vão gostar, vai dar tempo, não vai dar tempo? E essas são ocupações, e eu estava ocupando a minha mente e os meus sentimentos com coisas que talvez nem fossem entrar no meio do processo, né? Naquele momento que eu disse, é isso, já está feito, no mundo de Deus já está pronto, vou tranquilizar minha mente e vou mentalizar só o depois da aula, porque a aula já está pronta, vai ficar tudo bem. Quando eu peguei no celular, né, e entendi que minha mãe estava falando, a palestra não é sua, para de ficar se achando, né, a aula não é sua, para de se achar demais, quem vai dar a aula é Deus através de você, fique tranquila, para de atrapalhar Deus. E eu falei, é isso mesmo, acabou. E aí, eu dei aquele suspiro, acabou. Quando chegar a hora de dar aula, eu vou dar aula. Agora não é a hora da aula, então eu não vou ficar sofrendo por nada que possa ou não vir a acontecer na aula. É uma historinha, pode você pensar, mas eu nunca vou ter que dar aula, talvez isso nunca se aplique para mim, mas isso se aplica em tudo, absolutamente tudo. Existem pessoas que reclamam que não tem tempo, por exemplo, o tempo é uma coisa que todos nós temos que lidar. Existem pessoas que reclamam não ter tempo para absolutamente nada, mas nunca
se empenham em de fato viver o agora, como o mestre está dizendo para nós no livro. Elas estão sempre se preocupando com a situação que será vivida no minuto posterior. Por exemplo, tem pessoas que são pais de família, ao mesmo tempo são donos da casa, né? Ajudam nos trabalhos da casa, são também profissionais, são filhos, são amigos, são uma porção de coisas na vida cotidiana, né? Desempenham diversos papéis na vida cotidiana, mas não conseguem dar vida total ao agora. Então, por exemplo, enquanto estão com a família, enquanto estão em casa, estão pensando: puxa, eu tenho que fazer o trabalho X no momento Y, eu preciso entregar o projeto até não sei que dia, e ficam vivendo aquela situação que não é pertinente ao momento presente, aquele momento que estão vivendo, que deveriam estar vivendo, então, com a família, né? Ou então, quando chegam no trabalho, ficam pensando: puxa, eu preciso entrar em contato com os meus pais, eu preciso marcar de sair com os amigos. E quando está com os amigos, fica pensando: nossa, eu preciso voltar logo para casa, porque tem a família e tem os filhos. Enfim, elas nunca estão com a mente, o corpo, o sentimento, tudo no mesmo lugar. E o que o professor está dizendo para nós é: a causa das doenças, muitas vezes, é a preocupação. O que é a preocupação? É ocupar-se com algo que vai acontecer depois, né? Não viver plenamente o agora. Faça uma reflexão nesse momento. Qual é a sua nota? Que nota você daria para si mesmo, por exemplo, pelas coisas que você tem que fazer no agora? Você é uma pessoa que coloca vida total naquilo que você está vivendo agora? Ou você fica sempre curtindo uma ansiedade, uma preocupação por algo que poderá ou não vir a acontecer no futuro? É uma coisa para pensar, né? Quando você está com a esposa, quando você está com o seu esposo, você está com o corpo, a mente e o coração ali com o esposo? Ou vocês estão sempre fazendo a lista das compras, planejando o dia seguinte? Não quer dizer que vocês não possam fazer essas coisas juntos. Podem e devem fazer essas coisas juntos, mas nesse exato momento, será que é mesmo isso que você deveria estar fazendo? Será que é nisso que deveria estar concentrada a sua mente? Ou deveria estar concentrada nessa pessoa que está com você nesse momento? Né? Por exemplo, agora você está escutando essa palestra, mas você está com a mente voltada para essa palestra? Ou você está, por exemplo, com a televisão ou o computador ligado e cuidando dos afazeres da casa, ao mesmo tempo que pensa: eu já deveria ter feito tal coisa, né? Isso faz toda a diferença. Isso significa se você está ocupado ou pré-ocupado com as coisas, tá? Aí ele continua dizendo assim, ó: a causa da preocupação vem também, a primeira causa, então, da preocupação é essa ansiedade ou imaginar as coisas que ainda não aconteceram. E a segunda causa da preocupação, ele diz aqui, ainda no finalzinho da página 42, a causa da preocupação vem também da sensação de insegurança, ou seja, pela falta do firme sentimento de confiança em Deus. Veja que naquela historinha que eu estava contando, as duas situações, na história que aconteceu comigo, as duas situações se encaixam perfeitamente. Primeiro, eu estava ocupando a minha mente com uma coisa que poderia ou não acontecer no futuro, dar certo ou não dar certo, dar tempo ou não dar tempo, não é verdade? E ainda, nessa hora que eu estava tão preocupada, eu vou dar conta de fazer essa aula, eu estava mais preocupada com o meu ego, né, mais preocupada comigo, do que, de fato, em ser uma ferramenta, um mecanismo para que Deus falasse. Ou seja, a minha confiança em Deus, a minha segurança depositada em Deus, eu esqueci de utilizar essa confiança, essa fé em Deus, e fiquei pensando se eu teria todos os recursos, né? Se o meu pequeno eu, apartado de Deus, teria todos os recursos. E aí o professor, ele continua dizendo aqui, ó, que quando a gente, eu não vou ler, eu vou só contar, quando a gente se preocupa, quando a gente se embasa, né, vamos dizer assim, essa é uma boa palavra, quando nós embasamos a nossa fé, a nossa estabilidade nas coisas que nos cercam, as coisas que nos cercam são fenomênicas, elas são passageiras, elas podem estar bem ou não.
E quando nós firmamos a nossa estabilidade nessas coisas que são passageiras e podem estar bem ou não, na verdade, é o mesmo que construir um castelo sem fundação, construir um castelo até num terreno arenoso. Ele vai acabar desmoronando. Por quê? Se toda a sua estabilidade está consolidada sobre algo que é instável, como um fenômeno que pode mudar ou não, você naturalmente está construindo um castelo, né? Edificando a sua vida sobre algo que é transitório, sobre algo que pode mudar. E aí ele diz assim, é aconselhável, por isso que é aconselhável a gente não se preocupar com o futuro, confiar plenamente em Deus. Deus não é algo que fica mudando como o fenômeno muda. Um dia chove, no outro dia faz calor, já mudou o tempo. Se o seu humor mudar de acordo com o clima, já está embasado numa coisa que é fenomênica e transitória. E ele fala, embase toda a sua esperança em base em Deus. E Deus é aquilo que está por trás até mesmo de algo que parece ruim. Então, todas as vezes que algo não muito bom acontecer com você, não pense, ai, deu tudo errado. Pelo contrário, pense, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E aí ele escreve aqui, ó. É aconselhável nunca se preocupar com o futuro e mentalizar todas as vezes que você tiver incertezas. No futuro, tudo estará melhor. No futuro, tudo estará melhor, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer na vida cotidiana é, aconteça o que acontecer, afirmar, está tudo bem, está tudo bem. E não oscilar, né, a frequência da nossa vida dizendo, agora está tudo bem, agora não está mais, agora está tudo bem, agora não está mais, né? Porque esse tipo de pensamento, pisca-pisca, sabe? Agora funciona, agora não funciona mais, agora funciona, agora não funciona mais, vai fazer com que a sua vida seja construída sobre uma base transitória, uma base temporária, que é inconstante. E aí ele diz assim, mais adiante, nenhum acontecimento é um resultado, e sim um processo para que venha algo cada vez melhor. Qualquer que seja o fenômeno, ou seja, qualquer que seja a situação que está manifestada, ele aparece porque por trás dele continua a existir a luz. Olha que interessante, tá? Então, quando alguém perguntar para você, como vai você? Independente do que esteja acontecendo, diga sempre, está tudo bem, graças a Deus. Né? É importante a gente colocar Deus em toda a nossa fala. Graças a Deus significa dizer muito obrigado, Deus, né? Como vai você? Está tudo bem, graças a Deus. Ou então, como vai você? Vou cada vez melhor. É a mesma coisa que o mestre acabou de dizer aqui. Significa dizer que independente do que esteja acontecendo agora, vai melhorar cada vez mais. Então diga, eu vou cada vez melhor. Tudo melhora cada vez mais. A cada dia, a cada momento, a cada hora, tudo melhora cada vez mais. Vou cada vez melhor. Muito obrigado, Deus. Graças a Deus, né? E aí ele continua dizendo assim, por que é tão importante essa conduta? Aí ele diz na página 44, quem grava profundamente no seu subconsciente o sentimento de inferioridade e infelicidade terá essa condição concretizada no futuro. Quanto mais infeliz é a pessoa, mais fortemente ela deve gravar o pensamento sou feliz. Vou repetir. Quanto mais infeliz é a pessoa, mais fortemente ela deve gravar o pensamento sou feliz. Esse infeliz pode ser em qualquer aspecto, tá? A pessoa que pensa, por exemplo, eu sou muito pobre. Quanto mais pobre é a pessoa, mais fortemente ela deve gravar o pensamento sou rico, tá? Quanto mais doente, né, for a pessoa, mais fortemente ela deve gravar o pensamento sou saudável, sou sadio, sou pleno, sou vida, tá? Porque se tudo que você vai consolidando na sua vida reflete o seu sentimento, o seu pensamento, a sua forma de viver,
você deve proferir palavras, você deve manter pensamentos e sentimentos que estejam de acordo com aquilo que você quer concretizar. E não com aquilo que aparentemente está manifestado. Lembra do que a gente falou? Você tem que construir o seu castelo sobre uma sólida base. E a base mais sólida que existe é a fé inabalável em Deus. Porque Deus não muda o humor de acordo com o clima. Deus não gosta mais de você quando você ora e menos de você quando você tem preguiça de fazer alguma coisa. Deus ama incondicionalmente. Deus ajuda incondicionalmente. Deus cura incondicionalmente. Deus provê incondicionalmente. Então, o que você tem que fazer? Aproximar o seu sentimento desse sentimento incondicional de Deus. Ou seja, independente da condição fenomênica, ou seja, independente do aspecto transitório que esteja ao meu redor, a minha fé em Deus continua inabalável. Mesmo que eu tenha sido acometido por algo terrível na minha vida cotidiana, eu preciso manter inabalável a minha fé de que, por trás dessa aparente desgraça, a luz de Deus continua a brilhar. E é nessa luz que eu tenho que focar a minha mente, mesmo que ao redor tudo esteja escuro, tá? Ou seja, se você quer clarear a situação transitória, você precisa mudar o seu estado mental. É isso, independente do que esteja acontecendo. E aí o professor ele vai dizendo assim, ó: vários sofrimentos confinados no interior do coração. E como é que a gente confina os sentimentos no interior do coração? Com essas pequenas palavras que a gente profere, né? Quando alguém pergunta, tá tudo bem? Ai, mais ou menos. Nossa, como você tá bonita. Aí você fala, ai, tô tão mal. Ai, eu já acordei tão triste. Ai, eu não tô legal. Essas pequenas palavras que você pensa, ai, não, quando eu falo isso, eu tô aliviando o meu coração. Sem perceber, você está gravando no seu coração, na sua alma, na sua mente, esses sentimentos que são incompatíveis com aquela pessoa que deseja concretizar um futuro feliz. Né? Por isso que ele diz aqui, ó, os sentimentos que vão sendo confinados no interior do coração, como tristezas, insatisfações, ressentimentos, etc., eles são eliminados do interior da pessoa em forma de doença. Né? Quando se manifesta uma doença no corpo, uma doença no bolso, né? Uma doença no relacionamento, uma doença no ambiente, né? Quando fica um clima pesado, um clima chato, alguma coisa nesse sentido, isso nada mais é do que a eliminação daquilo que vinha sendo nutrido no coração, né? Isso seria algo comparável a um balde de lixo. Suponha que na sua casa tenha um balde, um grande balde de lixo, onde todos os lixos da casa vão sendo concentrados, né? Então, retira-se o lixo do banheiro, o lixo da cozinha e tudo vai sendo colocado nesse grande balde que concentra todos os lixos da casa. Perfeitamente, naturalmente muitos lares funcionam assim, mas esse balde, esse grande balde, por maior que ele seja, ele também precisa ser esvaziado. Por quê? Por maior que seja, né? Por maior que seja a capacidade desse balde, em algum momento, se ninguém esvaziá-lo, ele vai transbordar. E quando transborda o balde, a gente olha e fala, meu Deus, que coisa nojenta, o lixo está todo caído por todos os lados, olha o mau cheiro, pode pensar uma porção de coisas. Mas isso é só o resultado, né? Isso é só uma demonstração daquilo que não vinha sendo cuidado antes. Se esse balde fosse adequadamente esvaziado no seu tempo certo, ele jamais teria transbordado. Da mesma forma, né, de maneira análoga, o que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo para nós é que quando se manifesta a doença, é o transbordamento desse balde. Mas ele transbordou porque a todo momento foram sendo inseridos nele diversos lixinhos, ou seja, o corpo transborda algo chamado doença porque no coração, na mente, foram gravados e mantidos sentimentos que deveriam ter sido eliminados da maneira correta.
tá? Olha que interessante. E aí o professor ele diz assim, muitas doenças, né? Talvez você esteja pensando, puxa, mas como é que eu faço para resolver essa situação? Você precisa mudar alguma coisa na sua vida, precisa romper com coisas que alimentem esse lixinho que você vinha guardando aí, ou então que te estimulem a reforçar esses lixinhos, tá? E aí ele escreve aqui, ó, muitas doenças se curam quando se acalmam os atritos familiares, ou quando se muda de um quarto desagradável, ou quando se deixa um serviço cujas relações humanas são insuportáveis, ou ainda quando se desabafa completamente uma infelicidade, uma mágoa ou um ressentimento mantido em segredo, né? Talvez você esteja pensando, puxa, eu tenho coisas em segredo, mas eu não posso contar para ninguém. Veja, se você não pode contar para ninguém, então extravase isso sem falar para uma outra pessoa. Experimente escrever uma carta para Deus, por exemplo, né? Se você quer tanto contar as coisas em riquezas de detalhes e às vezes não pode nem verbalizar porque alguém pode escutar o que você vai dizer, então escreva. Olha, Deus, eu tenho um segredo terrível para te contar, né? Se você acha que é terrível. E aí, tem gente que diz assim, então eu vou confessar isso para Deus. Olha, na verdade, Deus sabe de todas as coisas. Deus está no nosso interior, Deus nos acompanha, Deus nos protege, Ele sabe de tudo, mesmo as coisas que a gente não quer encarar, mesmo aqueles sentimentozinhos que a gente esconde e diz para si mesmo, não, eu não tenho esse tipo de sentimento. Se ele está ali, Deus sabe que está ali. Mas nesse momento que às vezes você formaliza, né, escrevendo, olha Deus, eu vou te contar uma coisa, aconteceu uma coisa no meu passado, ninguém pode saber disso, mas eu decidi que vou contar. E vai contando ali, vai botando ali tudo aquilo que é um peso, um fardo na sua vida, nesse exato momento você está tendo a oportunidade de limpar esse baldão de lixo que estava transbordando ou que estava quase transbordando. E agora, Daniela, o que eu faço com essa carta? Joga fora. Né? Mas e se eu jogar e alguém pegar no lixo? Então queima, né? Some com isso. Mas uma vez que você jogou fora, não pega de novo. Agora eu vou guardar numa gaveta bem escondidinho para ninguém descobrir. Gente, é a mesma coisa que tirar o saco do lixo e depois enfiar de novo dentro do balde, né? Rompe com isso, joga fora. E aí o professor, ele diz assim, ó, para a gente fechar essa primeira parte, torne-se uma pessoa renascida, abandone o passado, liberte-se da ideia de que você é um corpo carnal e renasça para o pensamento de que você é um ser espiritual. Em outras palavras, tenha plena confiança de que, por mais limitadas que pareçam as situações transitórias do momento, seja no ambiente, no seu relacionamento, no seu próprio corpo, na sua conta bancária, independente de como isso esteja se manifestando, entenda, eu não sou essa experiência transitória. Eu sou algo que transcende o transitório. Eu sou filho de Deus, eu sou um ser espiritual. E se eu sou maior que isso, significa que eu posso lidar com isso. E de que forma que eu vou lidar com isso? Mantendo os mesmos sentimentos que acabaram projetando essa situação? Não. Melhorando a frequência desses sentimentos, melhorando os seus relacionamentos, melhorando os atritos familiares, fazendo com que eles desapareçam. Pinta a casa, muda o quarto, não foi isso que ele falou? Ou seja, provoque mudanças que estimulem bons sentimentos para você e para as pessoas que cercam você. É dessa forma que você renasce, quando você reassume as rédeas da sua vida, crendo com muita esperança, eu sou filho de Deus, Deus não muda, Deus é meu Pai, Ele me ama incondicionalmente, Ele me protege incondicionalmente. E eu, como filho de Deus, aceito esse amor e essa proteção incondicional de Deus, mudando a minha conduta, crendo que com isso terei um futuro cada vez melhor. Nós vamos dar uma pequena pausa agora e daqui a pouco a gente volta respondendo algumas perguntas. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho,
com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Muito obrigado. Então, antes de nós iniciarmos as respostas, responder as perguntas que são enviadas pelo canal pergunteaopreletor@sni.org.br, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma outra forma de tornar a nossa mente cada vez mais luminosa, mais radiante, que é esta ferramenta aqui, ó, Preceitos de Luz, Na verdade, esse é o preceito já do ano de 2021, esse aqui é o de mesa, que nós podemos deixar disponível na mesa de trabalho, por exemplo, ou então no móvel da casa em que todas as pessoas passem. E para quem não conhece esses preceitos, essas palavras de luz, que são preceitos diários, a Seite Onoye já os publica há muito tempo. Então, são uma mensagem para cada dia do mês. Você vai ler a mesma mensagem 12 vezes, ou seja, todos os dias, todos os meses, quando você passar pelo dia tal, você vai ler aquela mensagem. Ah, preletora, mas não é repetitivo de forma alguma. Lembra que eu contei a história de todo dia uma semeadura, uma irrigação, um adubo, um cuidado com a terra? É exatamente isso, tá? Tá certo? Ó, essa mensagem, por exemplo, que
que a gente tratou hoje, olha como ela também poderia ser vista, né? Poderia ser estudada, poderia ser um lampejo de iluminação através de uma orientação do Palavras de Luz. Veja aqui a mensagem do dia 12. O que cura doenças é a força vital do seu interior. Aliás, deixa eu aproveitar, mostrei aqui o de mesa, né? Esse aqui é o de parede, eu vou mostrar aqui na frente que é mais fácil para ver. Esse aqui é o preceito de parede. Você pendura em qualquer canto da casa, em qualquer cômodo da casa, não tem cômodo certo, cômodo errado, né? Tem a preletora Keila e o preletor Plínio, que são da regional São Paulo-Guarulhos, eles reformaram a casa, olha que bacana, não apenas para si, mas também para os vizinhos. Diz que em frente à casa deles passa muita gente, me parece até que tem uma parada de ônibus. No muro da casa, eles fizeram uma parte vazada em vidro, né, onde eles conseguem colocar o preceito e todos os dias eles mudam a mensagem. Então, todo mundo que passa lá, todo santo dia, recebe uma palavra iluminadora, uma palavra de luz, né, um preceito diário da Seichonoye. E esse que eu li, ó, do dia 12, o que cura doenças é a força vital do seu interior. Talvez você não esteja conseguindo ler aí, mas eu vou ler o que está nas letras menores. Há quem pense que a medicina pode ser confiável para qualquer coisa devido aos seus recentes avanços, mas o que realmente cura a doença é o trabalho de cura da natureza. Chamamos isto de força de cura natural. Essa força manifesta-se mais quando se tem uma mente radiante e alegre, que é grata às pessoas, à sociedade e aos seus antepassados. Olha só, né? A gente estudou a importância de ter uma mente radiante, de ter um pensamento voltado para a fé inabalável em Deus, ao invés de ir mudando conforme as coisas do fenômeno, né? Vale a pena, esse preceito está disponível, né? O Palavras de Luz 2021, assim como o livro que nós utilizamos, Convite à Felicidade, volume 2, estão disponíveis na livraria da Seichonoye. Para você acessar, você pode pedir o seu livro pela livraria, recebe em casa pelos correios, acesse livrariasni.org.br, livrariasni.org.br. Lá tem essas obras que nós apresentamos hoje e tantas outras que vão fazer com que a sua vida se torne cada vez mais feliz. E olha, livro da Seichonoye, preceitos da Seichonoye são investimentos incalculáveis, porque o valor investido é muito pequeno, vocês vão perceber quando visitarem a livraria, mas o retorno é inestimável, é imensurável, tá? Então vamos agora responder às perguntas que foram recebidas através do canal Pergunte ao Preletor, @sni.org.br. Aliás, deixa eu me falar desses dois canais que nós temos disponíveis para os senhores, ó. Se você ficou com alguma dúvida durante a aula que foi proferida hoje, a palestra proferida hoje, envie uma mensagem para pergunteaopreletor@sni.org.br. Por favor, não coloque no nosso chat porque acaba se perdendo. Envie mesmo um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br e diga qual foi a sua dúvida a respeito da aula, tá? Que ponto que não ficou muito bem esclarecido para você, que acabou gerando alguma dúvida. Mas se você tiver alguma questão que precisa de detalhamento, é uma questão que você está vivendo pessoalmente, você pode pedir uma orientação pessoal, também por e-mail, a um preletor da Seichonoye. Neste caso, envie uma mensagem para o e-mail orientação@sni.org.br. Lembrando que orientação deve ser escrito sem cedilha e sem o tio. Então, é orientacal@sni.org.br. Dúvidas sobre a palestra? Pergunte ao preletor. Se tiver uma questão pessoal que você queira compartilhar e receber orientação pessoal, então envie para orientação@sni.org.br, tá bom? Então vamos responder aqui as perguntas que chegaram pelo canal Pergunte ao Preletor. A primeira pergunta diz o seguinte: na aula anterior foi falado sobre perdoar a traição. A minha pergunta é, e se o ex já é falecido? Uma excelente pergunta.
feita, né? Quando nós falamos sobre perdoar, entendam que a Seichonoye sempre vai dizer para nós que nós devemos perdoar. O que perdoar? Tudo. Como perdoar? Sempre, né? Quantas vezes perdoar? 70 vezes 7. Que tipo de falha é perdoar? Todas, né? Sempre é assim. E aí, às vezes, a pessoa fala, mas para vocês que já são não sei quantos anos da Seichonoye, é muito fácil perdoar, porque para vocês a vida é fácil, porque vocês são assim, vocês são positivos. Sim, esse é um exercício, né? Mas o exercício do perdão, ele vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo de quanto a mágoa, o ressentimento, ou aquela situação que merece o perdão, foi cultivada, tá? Então, se você amargar durante longo tempo uma determinada mágoa, será mais trabalhoso perdoá-la do que aquela mágoa que, no momento que ela veio, você já pensou, não, eu preciso entender o ponto de vista dessa outra pessoa também, tá? Então, o tempo que você levou mantendo, cultivando aquela mágoa, é que vai definir, ou o tempo e a intensidade que você veio cultivando e mantendo aquela mágoa, é que vai definir o grau de dificuldade ou o grau de empenho que você vai precisar ter para também eliminar essa causa mental, né? E aí eu entendo que uma traição, dependendo de como ela foi trabalhada no interior, ela pode ser realmente muito, muito difícil, dificultosa, muito trabalhosa também no seu esfarelamento, né? Na sua dissolução, vamos dizer assim, tá? Por que isso? Porque às vezes a pessoa descobre uma traição, a traição ela é chamada de traição porque é realizada por alguém de quem nós não esperávamos, senão seria apenas uma falha, né? Aquela pessoa pisou na bola comigo, a pessoa entenderia dessa forma. Mas quando a pessoa sente, eu fui traído, traído significa a minha confiança foi traída, né? Eu, às vezes, depositei a minha vida, meu tempo, meu futuro, associei a uma pessoa que não cumpriu com aquilo que eu esperava que ela cumprisse, seja no amor, seja nos negócios, na amizade, não importa, né? A traição, ela tem esse peso de se sentir totalmente lesado, porque confiava-se cegamente numa pessoa e depois descobriu-se que as coisas não eram bem como se esperava, né? E aí, por isso é muitas vezes extremamente trabalhoso. Mas a pergunta da pessoa não foi sobre a complexidade do perdão, né? Embora o processo de perdão com certeza vai exigir daquele que deseja perdoar, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, e se o ex, ou se o traidor, né? Ou se o ex-sócio, o ex-marido, o ex-qualquer coisa, que era alguma coisa, esse qualquer coisa era alguma coisa antes da traição, e se ele já estiver falecido, e se ele já estiver no mundo espiritual? Veja que a Seichonoye, ela não acredita que a morte do corpo seja de fato a morte do ser humano. O corpo, um dia, com certeza vai morrer, mas se o ser humano fosse simplesmente o corpo carnal e não existisse algo além desse corpo carnal, todos nós deveríamos levar essa vida cotidiana procurando procurando receber o máximo de vantagens possível, independente do que iriam pensar de nós. Por quê? Se tudo acabaria com a morte do corpo, então qual seria o problema? Eu devo procurar receber o máximo de facilidades, possibilidades e vantagens antes desse corpo morrer. Mas não é assim que as coisas funcionam, tá? O ser humano realmente, ele possui vida. E a vida se utiliza do corpo físico para se expressar. Mas ela comanda o corpo físico e não está no corpo físico. Deu para entender? O nosso corpo... não somos nós, né? O meu corpo não é a Daniela. Por isso, quando, por exemplo, eu tenho uma dor no braço, eu não digo, eu
estou doendo, eu digo meu braço está doendo. Isso porque eu entendo que existe algo que está além do braço. Mas talvez você diga, ah não, Daniela, é porque você comanda o braço com o cérebro. Mas se eu tenho, por exemplo, uma lesão cerebral, eu não falo eu estou lesado. Eu digo meu cérebro tem uma lesão. Então eu também não sou o meu cérebro. Né? Quando eu tenho uma dor na cabeça, por exemplo, uma pressão cerebral que me causa dor, eu não falo eu estou doendo, eu digo minha cabeça está doendo. Significa que o verdadeiro eu é algo que está além do corpo carnal. Por isso, mesmo que o corpo da pessoa que traiu você, que fez com que você se sentisse lesado, né? Fez com que você se sentisse prejudicado, mesmo que o corpo dela tenha morrido, ela continua a viver no mundo espiritual. E você também pode estabelecer uma relação de harmonia com essa pessoa, mesmo que ela esteja no mundo espiritual. De que forma? Se você precisa perdoar, realize a oração para perdoar. Tem no livro Minhas Orações da Seiichi Noye. O livro Minhas Orações é um livro de bolsa, um livro muito pequenininho, mas que tem inúmeras orações. E uma das orações chama-se Oração para Perdoar, e ela vai repetindo muitas vezes. Eu e você somos um só, eu e você somos um só, eu te amo, você me ama, eu e você somos um só. Veja que se nós conseguimos nos magoar com alguém, é porque essa pessoa tem realmente muita importância para nós. Uma pessoa que nós não conhecemos, que passa por nós pela vida e simplesmente tropeça em nós, ou que ela bate em nós, ou que ela nos ofende, não nos magoa tanto, embora a gente possa ficar indignado, né? Se você estiver andando pela rua e do nada alguém te ofender de alguma forma, você vai achar estranho, mas aquilo não vai pesar em nada na sua vida cotidiana. Ao passo que, se for uma pessoa que você tem apreço, uma pessoa que você tem carinho e afeto, e ela disser exatamente a mesma palavra, você vai se sentir ofendido, tá? Então, significa que tem um sentimento aí. O que precisa, então, fazer agora? Esse sentimento, ele foi sendo embaçado pela mágoa, pela falta de confiança, mas agora é hora de polir. E nós fazemos isso com a oração. De uma outra forma, de que maneira eu não consigo nem chegar a fazer oração para essa pessoa, porque eu não consigo, eu fiquei muito magoado. Então, antes de fazer a oração, leia um pedacinho de um livro da Seiichi Noye. Por quê? Porque você vai mudar a sua frequência mental e a partir daí você vai fazer a oração. Porque se você, minutos antes da oração, pensar, eu preciso perdoar essa pessoa que eu odeio, 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 você já inicia a oração com o sentimento de ódio. Tá? Por isso, se tá difícil fazer a oração, então antes da oração, leia o trecho de um livro da Seiichi Noye para dar uma mudança nessa vibração mental e a partir daí faça a oração. Agora nós vamos entrar numa prática, tá? Nós vamos realizar agora todos juntos, você que fez essa pergunta, você que está mandando uma pergunta agora pelo canal Pergunte ao Preletor, ou você que não tem absolutamente nenhuma pergunta, nós vamos fazer uma prática. E essa prática chama-se prática recitativa, tá? O que é uma prática recitativa? Nós vamos repetir durante alguns minutos as palavras que nós desejamos concretizar na vida cotidiana. Você pode fazer em casa, por exemplo, proferindo, né, repetindo, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou rico, sou rico, sou rico. Você pode fazer a recitação, a prática de afirmação da palavra que você quiser. Mas nesse momento, nessa prática que nós vamos fazer juntos, nós vamos afirmar o reino de Deus, tá? O reino de Deus é o mundo da criação perfeita de Deus, é o mundo onde tudo já está perfeito. E se eu afirmar reino de Deus, significa que eu estou chamando para concretizar na minha vida cotidiana, nesse fenômeno, esse reino de Deus. Nessa prática recitativa, nós vamos reafirmar reino de Deus e ainda vamos falar sobre todos os atributos que existem nesse mundo de Deus. Então, nós vamos dizer reino de Deus de infinita provisão, ou seja, reino de Deus onde tudo que é necessário já está provido abundantemente. Tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa prática. Para você que é da Seiichi Noye, eu vou pedir, por favor, que assuma a posição de oração. Para você que não é da Seiichi Noye, então, eu vou pedir que se sente numa cadeira, mesmo que você esteja deitado na cama, nesse momento se sente, vá para o canto da cama e se sente.
Ou se você está de fato em repouso e não pode ficar sentado no canto da cama, pelo menos recoste o corpo e junte as mãos diante do rosto, acompanhando as palavras que nós vamos dizer antes da prática recitativa. E quando eu disser, nesse momento todos juntos vamos recitar, então recite as palavras Reino de Deus de infinita provisão. Tudo bem? Vamos iniciar agora. Por favor, queiram assumir a posição de oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras de oração. Por favor, de olhos fechados, acompanhem as palavras de oração. Deus é meu Pai, fonte do êxito e da alegria. Sou filho de Deus, herdeiro do êxito e da alegria de Deus. Deus possui todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. Sendo filho de Deus, possuo todas as riquezas da face da terra, todas as fontes de riqueza do universo. No passado, desenhei a pobreza na mente, e porque mentalizei a pobreza, tornei-me filho da pobreza. Apesar disso, Deus, perdoai este filho pródigo. Neste momento, o filho pródigo regressa ao reino de Deus. Deus me concedeu a riqueza de que é possuidor, e fez de mim um rico filho de Deus. Já sou rico, já sou bem-sucedido. Deus é o meu tesouro. Já sou rico, já sou rico. Deus é o todo de tudo. Deus é o todo de tudo. Tudo é meu. Sou possuidor de todas as coisas. Tudo tenho. Sou rico. Sou bem provido. Nada existe que não seja meu. Nada existe que não seja meu. Sou possuidor de tudo. Assim como Deus é possuidor de todas as coisas, sou possuidor de todas as coisas. Sou possuidor de todas as coisas. Deus é minha riqueza. Sou possuidor de todas as coisas. Agora, neste momento, todos juntos, vamos recitar as palavras Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão, 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 Reino de Deus de infinita provisão. Obrigado, obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Desta forma, finalizamos a nossa transmissão de hoje, desejando que todos os senhores vivam agora e sempre no reino de Deus de infinita provisão. Muito obrigado. Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seite Onoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza.
Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seichonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição. Iniciando com a revelação divina, a refeição da Seichonoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Seichonoye vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite!